Olá, aqui é o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, sou professor de Estratégia de Gestão Pública e estou aqui para falar sobre riscos com vocês. A crise que a gente está enfrentando, o Covid-19, em si, ela não tem como ser prevista, a pandemia pode acontecer a qualquer momento, mas a fase em que ela está ocorrendo podia ser prevista sim. Na verdade, a gente está numa fase que a gente chama de subfase, final de crise, do quinto ciclo de Kondratiev. São ciclos que se repetem a cada 50, 60 anos, foram identificados no século passado, na década de 1920, 1930, por um cara chamado Nikolai Kondratiev. E o período que a gente está vivendo, de 2018 a 2030, o modelo prediz justamente que você vai ter uma crise. Uma crise que você não tem exatamente como saber no primeiro momento o que ia ser o gatilho. Agora a gente já sabe, a Covid-19 está sendo um grande gatilho de crise no mundo inteiro, não só econômica, mas também social, e por consequência vai acabar descambando para fiscal, militar, etc. É um período complicado, mas é um período também de renovação. O capitalismo ele se reinventa justamente por conta de novas tecnologias, porque tem uma crise, porque tem dinheiro, as pessoas investem em novas tecnologias, pensam coisas novas, a caixa evapora e você tem que inventar uma nova caixa. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Esse é o período que a gente está vivendo. A Covid-19 em si vai embora, pode levar 2 meses, 6 meses, 18 meses, no pior dos casos, como as pessoas falam, mas ela vai passar. Mas as consequências delas vão ficar. Você vai ter uma reinvenção do capitalismo, você vai ter que continuar tendo crises que são consequência dela, você vai ter uma reinvenção de como as pessoas trabalham, vai ter mais trabalho remoto, vai ter menos trabalho presencial, vai ter lado positivo. E centenas de bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento para justamente superar a crise. É um momento duplo, um momento de oportunidade, mas é um momento de crise também. Um pouco sobre a subfase de crise especificamente. Todo ciclo de Kondratiev termina com uma grande crise, que força a reinvenção do capitalismo. Justamente por conta da crise, que as pessoas pensam fora da caixa, tentam coisas novas, investem em novas tecnologias. A crise que fechou o primeiro ciclo foi nas guerras napoleônicas. A subfase de crise vai de 1808 a 1820, é o período auge das guerras napoleônicas. O segundo ciclo termina entre 1858 e 1870. Aí você tem uma guerra civil na China, uma guerra civil na Índia, guerra de secessão americana, você tem a unificação da Alemanha, da Itália, você tem a guerra do Paraguai, uma série de crises que não viraram uma guerra mundial, mas são quase como se fosse uma guerra mundial, dada a extensão delas. O terceiro ciclo fecha de 1908 a 1920, onde você tem a Primeira Guerra Mundial. Tem algumas outras guerras anteriores, você tem entre guerras logo depois, mas basicamente você tem a Primeira Guerra Mundial. E você tem a gripe espanhola, tem um efeito muito parecido com o que está acontecendo no Covid, que é a crise da gripe espanhola em 1918. O quarto ciclo de Kondratiev, ele termina fundamentalmente aí de 1968 a 1980. Você tem o auge da guerra no Vietnã, você tem a Guerra Fria, você tem a corrida espacial, você tem as crises do petróleo, incluindo guerras, como a Guerra de 73. É um período muito crítico, o capitalismo também se reinventa, buscando alternativas para além do petróleo, o mundo quase acaba ali. E agora, o quinto ciclo de Kondratiev é o período crítico de 2018 a 2030. A gente começou em 2018 com mudanças como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas também a mudança da própria China na Constituição chinesa. Os Estados Unidos refundou a sua força militar espacial, sinalizando que a próxima fronteira de disputa é o espaço. Ano passado a gente teve uma série de protestos no mundo inteiro, começando com Hong Kong, mas também França, Índia, Irã, na América do Sul, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia. O mundo inteiro já entrando em convulsão já, porque ninguém esperava essa crise agora da epidemia de Covid-19, que veio dar um solavanco muito forte na economia, no momento em que ela já estava debilitada, já haviam crises menores. Então ela vai forçar uma situação que vai se desenrolar. De novo, o Covid vai passar, mas as consequências dele vão continuar se desenrolando por talvez uma década. Vamos falar um pouco sobre riscos globais aqui. Normalmente a gente classifica os riscos em termos de probabilidade de impacto. Se a probabilidade é alta e o impacto é alto, a gente chama isso de uma mega tendência, alguma coisa que vai acontecer. É questão de tempo, você tem que se preparar para ela. Se a probabilidade é alta, mas o impacto não é tão alto, é uma tendência. Vai acontecer, você não precisa ficar tão assustado assim, se prepara, mas não tem tanta pressa. Se a probabilidade é
baixa, mas o impacto é alto, esses são os casos mais difíceis. A gente chama isso de cartas selvagens ou de cisnes negros, né? Wild cards, black swans em inglês. São casos mais difíceis e o Covid-19 está dentro desse, a pandemia. E, finalmente, se a probabilidade é baixa e o impacto é baixo, você simplesmente ignora. Casos como o Black Swan são aqueles em que você tem que ter um plano de contingência, mas às vezes o plano de contingência nem é dos melhores, você nem leva em fé. Guerras, inundações, terremotos, ataques terroristas, epidemias, como é o caso do Covid. E tem as coisas mais estranhas ainda, né? Você pode ter um impacto de um meteoro, que acontece a cada 100 anos. Você pode ter uma explosão de um supervulcão, como acontece há milhares de anos. Você pode ter simplesmente uma série de terremotos fazendo um inverno vulcânico, né? Também não acontece há milhares de anos. Enfim, você tem coisas muito esquisitas que podem acontecer aqui e você, no geral, você ignora. Você se prepara para as mega tendências e para as tendências. E tem alguns planos de contingência caso ocorra um Black Swan. Infelizmente, é o caso que a gente está vivendo agora.